Queridos, que a graça e a paz do Senhor possa reinar no seu coração. Amém. E também no seio da sua família. Eu sou o pastor Pedro Guirra, pastor da Igreja Batista Memorial. Estamos aqui para realizarmos mais um programa Família Restaurada. Eu sou Kaline Guirra, esposa do pastor Pedro Guirra. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e hoje nós vamos começar com um tema maravilhoso, que é aprendendo Com a terceira com a idade. terceira idade. Muito bem, amor, obrigada. Aprendendo com a terceira idade. E eu gostaria já de começar refletindo sobre um texto que eu recebi essa semana no WhatsApp, que eu achei que tem tudo a ver com o programa, que diz mais ou menos assim: um filho entrava junto com seu pai em um pequeno restaurante de bairro, planejando dividir com ele um belo almoço e uma tarde agradável. Seu pai já é bem idoso e tem certa dificuldade de controlar o movimento de seus braços e mãos. Portanto, enquanto ele come, derruba pedaços de alimento por todos os lados, sujando sua roupa e o chão. Os outros clientes parecem incomodados e olham para os dois com a cara de nojo. Mas o filho não se abala e segue conversando com seu pai num tom calmo e relaxado. Quando ambos terminam de almoçar, o filho levanta, sem demonstrar nenhum sinal de constrangimento, e segue com seu pai em direção ao toalete. Lá dentro, ele limpa os restos da comida do seu pai, do rosto enrugado daquele idoso. Tenta remover todas as manchas da sua roupa e ajeita com carinho os seus cabelos e os seus óculos tortos. No momento em que ambos deixam o banheiro, o restaurante está em completo silêncio. Ninguém entende porque esses dois homens sujeitaram-se a tal vexame. Se dirigindo ao garçom, o filho paga a conta e segue em direção à saída. Quando os dois estão quase na porta, um senhor se levanta de repente e pergunta: "Você tem certeza que não está deixando nada para trás?" O filho, surpreso, olha para o homem e diz: "Não, senhor, não estou deixando nada." Mas o estranho retruca e diz: "Você está sim, deixando algo aqui. Você acabou de deixar um exemplo para todos os filhos aqui presentes nesse restaurante, além de deixar esperançosos os seus pais." Esta é uma bonita lição. Apesar de às vezes não pensarmos nisso, poder cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós é uma grande honra. Nossos pais se esforçaram a vida toda para nos criar da melhor maneira possível, com amor, com paciência. Quando ficam mais velhos, são eles que precisam do nosso cuidado, da nossa dedicação, e merece todo o nosso respeito nessa última etapa da sua existência. Por isso que o tema de hoje é aprendendo com a terceira idade. E nós temos muito que aprender. Muito bem, que mensagem linda, né? Que grande reflexão a irmã Kaline trouxe para a gente nesse momento, e que você esteja assim aprendendo com a terceira idade. Temos muito a aprender. Eles têm muita experiência a estar nos passando. Então, no tema de hoje, nós estaremos abordando esse valor tão importante que é aprender com a terceira idade. Estará aqui conosco a nossa querida socióloga, né, a irmã Neuma Batista, né, estará trazendo assim algumas dicas, algumas informações valiosíssimas para que nós possamos valorizar a terceira idade e aprender muito com o que eles têm para nos ensinar. Como você sabe, o nome do nosso programa é Família Restaurada. E nós não podemos deixar essa parte da nossa família de lado, que é a terceira idade. São os nossos avós. Eu mesmo tenho uma sogra que tem 82 anos, minha sogra, dona Menininha. Um beijo para a senhora. Ela que tem sido uma mãe para mim, né? Cuida de mim com tanto carinho, com tanta atenção. Tenho duas avós, né? A minha avó materna, ela tem 87, e a minha avó paterna tem 74. Então, eu fico muito feliz, né, de aprender com essas grandes mulheres na minha vida.
Ok, queridos, então nós estamos aqui no programa Família Restaurada, né, um programa que está englobando assim essas igrejas, Igreja Batista aqui de Mossoró, e nós temos o programa Batista na TV, que é o programa geral, onde as igrejas estão participando, cada uma no seu dia. Hoje é a Igreja Batista Memorial. Ontem foi a segunda Igreja Batista de Mossoró e assim sucessivamente, nesse mesmo horário, você estará sempre assistindo um programa diferente. Batista na TV e hoje com o programa Família Restaurada. A Igreja Memorial, que é a igreja que nos sustenta em oração, fique sempre sabendo disso. Toda a família IBM, ela ora e intercede por esse programa, bem como pela sua família, pedindo a Deus que restaure o seu lar, restaure a sua família. E nós louvamos a Deus, não poderíamos deixar de mandar aquele abraço, né, para a família IBM. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Nós amamos vocês. Continuem orando por nós, porque nós sabemos que a oração é quem sustenta tanto as nossas vidas, né, quanto a vida das pessoas que estão em casa, a sua vida que está em casa, você que às vezes está com problema com o marido, está com problema com os filhos. Esse é o programa ideal para você aprender, para você ser edificado através da palavra de Deus, para você ser restaurado e também a sua família. Romanos 2,11 nos diz, Deus não faz acepção de pessoas. Então o programa Família Restaurada tem essa proposta de não deixar ninguém de fora, nenhuma família de fora. Todas as famílias precisam estar restauradas pelo poder do Senhor. E nós louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua atenção, por estar conosco assim em todos os programas. Então não perca esse programa de hoje, você vai sair muito edificado, você tem muito a aprender e nós também estamos aprendendo sempre, principalmente com a terceira idade, que é a proposta do nosso tema de hoje, aprendendo com a terceira idade. Olha, se você parar e observar direitinho, temos muito a aprender. Ele já tem uma gama de experiência, muitas informações, para que você não venha cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, olha, fica conosco, Deus vai falar muito ao seu coração através desse programa. Você vai assistir um vídeo agora que é o inverso desse texto que eu acabei de ler. Enquanto esse filho aqui, com tanto carinho e respeito, cuidava de seu pai, veja a atitude desse filho com o seu pai. Assiste no próximo bloco, a gente comenta sobre isso. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai?
Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Será bendita, creia no Deus da família. Estamos de volta com o programa Família Restaurada, um programa de Deus para a sua família. Estamos abordando o tema de hoje, aprendendo com a terceira idade. Kaline nos trouxe uma informação, um texto muito lindo, onde falava da valorização da terceira idade. Você acabou de assistir um vídeo também que falava o contrário disso, o inverso disso, a desvalorização da terceira idade. Então, nosso foco de hoje, o nosso objetivo principal é trabalhar a valorização da terceira idade. E como falamos, está aqui conosco a nossa convidada especial, Neuma Batista, uma pessoa que a gente já admira bastante, sabe do trabalho que você tem feito aqui com a terceira idade, a melhor idade, se é melhor podemos falar assim, né? Porque antigamente as pessoas viam a terceira idade como algo obsoleto, né? Como algo que já estava em desuso, né? E hoje a gente percebe que realmente é uma melhor idade, porque eles não estão se entregando, né, à morte tão cedo, mas estão procurando cada dia viver melhor a sua vida. Então, por que não chamar de melhor idade? Não é isso, Neuma? Seja bem-vinda. Como é que você está, querida? Tudo bem, graças a Deus. Graça e paz a todos. Amém. E eu estou gratificada, me sinto grata a Deus por estar aqui colaborando, né, trocando ideias sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar ideias, né? Ver o que é que a gente pode ajudar as pessoas a respeito do assunto. Muito bem, Neuma. Neuma, o programa hoje vai ser curto. Olha, esse tema, né, devido à gama de experiências que a terceira idade, a melhor idade tem, nós temos muito o que debater aqui nesse momento. Mas nós temos aqui algumas perguntas que gostaríamos de trazer para você, Neuma, que são perguntas também da própria sociedade. Gostaria de tirar algumas dúvidas, né, e a gente gostaria de fazer essas perguntas a você. A primeira é: a partir de qual faixa etária podemos considerar a melhor idade? E daqui a pouco nós vamos discutir sobre essa melhor idade e terceira idade, né? Mas a partir de qual faixa etária a gente pode considerar que a pessoa já faz parte da terceira ou melhor idade? Bem, na nossa sociedade, a partir dos 60 anos, já é considerado que está na terceira idade, né? As pessoas com 60 anos já têm aqueles privilégios de passar à frente nas filas, não é? Tem todos os direitos, já a carteirinha de ônibus, quer dizer, bastante coisas que a pessoa a partir de 60 anos já tem privilégio, né? E é interessante porque 60 anos ainda é uma pessoa muito jovem, né? Na nossa sociedade hoje, 60 anos, a pessoa está em plena produtividade. Com certeza. Mas é assim mesmo, né? 60 anos já é considerado já entrar nas filas, na frente do supermercado, nos teatros, no cinema, nos bancos, Ok. né? Isso é muito importante e merece todo o respeito.
Antes de passar para a segunda pergunta, eu gostaria de convidar, você que está em casa, chama, quem fizer parte da terceira idade, chama para sentar, né? Ou então chama o pai, chama a mãe, você que é da terceira idade, chama seus filhos para ouvir, chama sua nora, né? Chama seu genro, chama os netos, porque nós temos muito que ser discutido aqui hoje e é interessante que toda a família reunida aprenda e entenda, né, como nós devemos tratar você que faz parte da terceira idade. Muito bem, queridos. Então, Neuma, eu esteve dando uma lida no Estatuto do Idoso, né? Que tem muitos privilégios que eles deveriam estar usufruindo, né? Infelizmente, talvez por falta de conhecimento, né, não tem se usufruído tanto desses privilégios, que é um direito que eles têm, né? E você abordou muito bem que a partir dos 60 anos, então, já é considerada a terceira idade, passa-se a usufruir desses privilégios. Neuma, a segunda pergunta que nós temos para você é a seguinte: se na terceira idade ocorre naturalmente um acúmulo de experiências, por que temos tanta resistência em aprender com pessoas desta faixa etária, né? Porque o convívio, né, a experiência, a longevidade leva a esse acúmulo de experiência. Nós não deveríamos aproveitar essa experiência e aprender com a terceira idade? Por que há tanta resistência de querermos aprender com a terceira idade? Bem, isso é coisa da modernidade, né? Porque antes, tudo que a gente queria aprender, saber de experiências de vida, a gente corria para o vovô, para a vovó, né? Para um vizinho idoso. Mas hoje em dia, a turma mais jovem, eles acham tudo na internet, que coisa do vovô é ultrapassado. Verdade. Né? Mas não sabem eles que bagagem, quanta experiência os vovôs e as vovós têm para nos ensinar. Né? Tem aquela experiência das diversas situações da vida que a gente precisa da orientação deles, né? Mas é algo que a gente tem que estar ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, que os idosos, eles têm demais para nos orientar, que nem tudo se encontra na internet, né? Às vezes o que está na internet não está distorcido, e o que você precisa realmente é uma situação real que seu vovô ou alguma pessoa da família, algum vizinho, já passou e vai lhe orientar melhor para que você passe, né? Você vença certos obstáculos da vida, você passe por certas situações, você sobressaia de maneira bem mais fácil. Isso às vezes pode ser contado também com relação aos filhos, né? Hoje você já é mãe, já é pai, mas seus pais já são da terceira idade, já viveram, né? Já percorreram todo um caminho que você ainda está percorrendo, né? Então, é interessante como os filhos ainda têm dificuldade de ouvir os pais, né? Às vezes o pai ou a mãe diz assim: meu filho, aquela pessoa não é para você, né? Aquele homem não é para você. E da mesma forma diz com a filha, com o filho e assim sucessivamente. Mas as pessoas têm dificuldade de ouvir os conselhos dos pais, achando que ela tem que viver a sua própria experiência. Quais são as consequências que são geradas quando nós não damos ouvido aos conselhos dos nossos pais, principalmente quando eles já são da terceira idade? Aí vem aquela famosa cabeçada, né? A gente dá certas cabeçadas na vida por não ouvir. Às vezes a gente diz assim, bem que papai dizia, bem que mamãe falou tanto, né? E a gente cai em certas armadilhas, em certos problemas. Por quê? Porque eles sabem realmente, eles têm uma visão melhor do que a gente tem que fazer, do como a gente tem que se comportar, não é? Se for em caso de relacionamento amoroso, eles têm uma visão bem ampla, porque eles têm o cuidado, o zelo especial pelos filhos. Mas tem certos filhos que não atendem mesmo, acham que está certo, que os pais estão atrasados. E aí vem aquela famosa cabeçada, né? Lá na frente, os filhos dizem assim, se eu tivesse ouvido papai, se eu tivesse ouvido mamãe, não estaria acontecendo isso hoje. Né? Mas isso sempre vai acontecer. Espero que diminua, que as pessoas tomem consciência que
Os idosos, eles têm demais para nos ensinar, nos ajudar. É muito importante o respeito. Às vezes os filhos, eu acredito que vocês concordam com isso, os filhos acham até que é implicância dos pais, né? Assim, a mamãe implica com fulano, É verdade. né? Ou então papai implica com fulano ou coisa do tipo. Quando, na verdade, ele está olhando de fora com a visão completamente de quem está vivendo a experiência. Com certeza. E que já viveu a experiência, né? E por isso, como o Neumann nos trouxe, né? Já dá informação. Olha, eu errei aqui. Eu caí aqui no buraco, não vá por aqui, você vai se dar mal. Então é tão bom a gente aprender com quem já viveu, né, Neumann, uma experiência, para que a gente não venha incorrer no mesmo erro, né, e sofrer as mesmas consequências, né? Então é uma bondade da terceira idade, né, em estar assim, tentando orientar aqueles que estão vindo atrás. É o zelo, né? É o cuidado. E todo pai, toda mãe quer sempre o melhor para os seus filhos, né? E eles, como eu já disse, eles veem com maior intensidade, eles veem os perigos, onde estão os perigos. Verdade. E muitas vezes os filhos não querem admitir, né? Eles sabem o que está acontecendo, por que não dá certo, por isso, por aquilo, sempre orientando. E às vezes os filhos desobedecem e lá na frente não é muito bom o resultado. Interessante, Neuma, falando de já conhecer o que já se viveu, né? Já poder ensinar, porque já viveu aquela experiência, eu estou associando agora pensando em Deus, né? Quando Deus nos orienta à luz da Bíblia, né? Ele que conhece tanto o passado quanto o presente E e o o futuro também. Então Deus dá toda a orientação para que a gente não venha se dar mal na vida, né? Os idosos, a terceira idade, têm um certo conhecimento, né? E isso a gente deixa de aprender. Imagina os ensinamentos da palavra de Deus, o quanto a gente, né, não poderia aprender com o Senhor, que já sabe o que vai acontecer até mesmo na eternidade, não é isso? Neuma, minha avó, eu costumo brincar dizendo que ela era muito avançada na vida, né? Ela já previa, já visualizava o futuro. Eu costumo brincar com isso quando ela dizia o seguinte, ela usava uma frase que ela dizia assim, homem, site, né? E aí, depois de muito tempo, foi que veio surgir o site, né? E hoje muita gente usa o site, né? E ela já era um pouco avançada, assim, na sua visão. Eu brinco, né, que ela foi quem criou o site e deveria patentear esse site, né? Mas tem uma pergunta aqui interessante, falando sobre modernidade, que diz o seguinte, o modernismo pode ser um dos grandes empecilhos de querermos aprender com a terceira idade, já que para alguns essa faixa etária está ligada a coisas retrógradas, né? Eu acredito que sim, né? Porque os jovens, eles vão dizer assim, isso era no tempo do meu avô, isso era no tempo da senhora, hoje não é assim não, hoje é tudo diferente. A senhora não pode me dar um conselho que já está ultrapassado, mas é como a gente já falou, a visão deles é ampla, a experiência é grande, o zelo, o cuidado É com maior os ainda. seus é maior ainda. Portanto, eles veem de uma forma muito grande onde estão os perigos, onde estão os tropeços e ficam alertando, cuidando e às vezes os filhos, os netos ainda não querem reconhecer. Talvez os filhos, principalmente nessa faixa etária, né, de adolescentes, jovens, que eles se acham assim tão conhecedores, com tanta informação, que na verdade a gente realmente tem muita informação. Internet, TV, essa mídia em geral, ela dá muita informação. Só que eles esquecem, eu acho que as pessoas esquecem, que os pais e os avós, eles têm um senso, que é aquela coisa do cuidado que você está falando, mas da vivência, né? A Eu prática posso da não coisa, ter a né? informação que você tem da internet, mas eu já percorri esse caminho, talvez não o mesmo caminho que você está percorrendo, mas que vai dar no mesmo lugar, né, que um dia eu percorri. Talvez não foi através da mídia, da internet, mas eu percorri o mesmo caminho, ou seja, eles têm um senso de perigo.
Tem sim. É Não é? verdade. E o interessante, né, um ponto muito interessante abordado por você, é que às vezes eles questionam, isso aí é coisa do meu avô, isso é do passado, mas eles esquecem de perceber que antigamente os seus avós, né, o que viveu nessa antiguidade, eles tinham uma vida mais saudável. Com Né, certeza. seguindo esses exemplos, né? E hoje, que resultado nós temos tido? Né? Adolescentes grávidas, muito aborto, muita doença. Então, eles dizem assim, isso é coisa do passado. Mas analise a vida do presente e analise a vida do passado. Né? Ou seja, os ensinamentos, então, são muito importantes porque vai satisfazer aquilo que era vivido no passado. E hoje, quantas pessoas dizem, eu tenho saudade daquele tempo, como era bom. Não é isso, Neumo? O que é que você acha desse ponto? Tem que ver que no tempo dos nossos avós, eles estavam vivendo a modernidade deles. E eles viviam de maneira... Tinha os perigos também, mas de maneira mais fácil, porque eles respeitavam mais, Verdade. eles ouviam mais, eles temiam, Aham. né? Por isso não incorriam tanto em erros. Por quê? Porque tinham os ensinamentos, eles obedeciam, respeitavam os ensinamentos dos mais velhos. Era por aí, certo? Nós temos visto que essa sequência foi quebrada. Muita coisa, né? Muita coisa a gente ainda vai ouvir. Esse bloco já encerrou, né? A gente já está encerrando esse bloco, mas ainda temos muitas coisas, muitas dicas de como aprender com a terceira idade. Não saia daí no próximo bloco, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá certo? Chama os parentes, chama a família toda, senta aí no sofá, que a gente ainda tem muito para discutir sobre esse assunto. Será bendita, creia no Deus da família. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Culto de oração vespertino, toda terça às 16 horas. Venha falar com Deus e aprender mais da palavra juntamente conosco. Toda quarta-feira às 19h30 na Igreja Batista Memorial tem oração e doutrina. Venha participar, está imperdível. Venha ser abençoado por Deus. E para você que quer aprender mais da palavra de Deus, a Igreja Batista Memorial possui a escola bíblica para adultos e crianças. Toda quinta-feira às 19 horas. Temos as classes infantis Crescendo, de 0 a 3 anos, classe Aprendendo, de 4 a 7 anos, classe Vivendo, de 8 a 11 anos. Não fique fora dessa, tragam seus filhos e venham aprender mais das Escrituras. A Juventude da Igreja Batista Memorial apresenta nossa Reunião Jovem, uma programação voltada para jovens e adolescentes, todo sábado a partir das 19 horas. Temos escola bíblica, adoração, comunhão, louvores e descontração. Chame a galera e venha aprender mais de Deus, porque ser jovem cristão também é muito legal. E aos domingos temos programação para toda a família. Culto de celebração, todo domingo às 18h30. E para as crianças abaixo de 9 anos, também temos o ensino da palavra na linguagem delas. Traga sua família e venha adorar a Deus juntamente conosco. Venham nos fazer uma visita. A Igreja Batista Memorial está situada na rua Nossa Senhora de Fátima, sem número, no bairro Santa Delmira, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Você e sua família serão muito bem-vindos, pois a Igreja Batista Memorial é uma família de Deus para você. Será bendita, creia no Deus da família. Estamos de volta com o programa Família Restaurada e lembrando que o tema de hoje é Aprendendo com a Terceira Idade. Está aqui conosco a socióloga Neuba Batista, né, nos trazendo assim algumas informações, algumas dicas de como aprender
com a terceira idade. O segundo bloco, o bloco anterior, Neuma, foi muito gostoso, né? Um debate, assim, uma entrevista muito edificante, que eu tenho certeza que está trazendo grandes ensinamentos. Para mim, para a Kaline, certamente nós estamos aprendendo bastante aqui com você, suas dicas, e a família moçoroense também está aprendendo como valorizar a terceira idade. Nós temos aqui mais algumas perguntas, Neuma, que gostaríamos de que você estivesse assim nos trazendo outras informações para que possamos assim conviver melhor e aprender, usufruir da experiência da melhor idade. A pergunta é o seguinte: até que ponto, Neuma, a corpolatria, ou seja, a adoração ao corpo, né, o culto ao corpo, pode ser também um dos motivos para a desvalorização da terceira idade em função da aparência física? Hoje o homem adora o corpo. Hoje você vê que as academias estão cheias, uma aqui, outra na esquina, uma competição de academia, né? Tudo em busca do corpo perfeito, do né? corpo perfeito, a adoração ao corpo, né? E até que ponto isso interfere nessa desvalorização da terceira idade? Será que tem alguma coisa a ver com a aparência física também? Nem tanto, né? A gente sabe que hoje o idoso, ele está se cuidando mais. O idoso não está se achando velho, que é uma diferença de velho e idoso, né? O velho é aquele que fica ranzinza, que não aceita, né? Que não pode fazer mais certas coisas. O idoso não. O idoso hoje, ele tem outra visão. O idoso, ele vê que pode produzir, o idoso faz caminhada, anda de bicicleta, sai para dançar, né? Isso aí é na sociedade de hoje. Ainda tem muita gente que se acha assim, que não, eu já estou de idade, não posso mais fazer certas coisas, mas a visão atual é que o idoso ainda pode produzir, que ele não se acha velho. Ele gosta de sair. Eles estão, a gente vê nas academias, a gente vê nas praças, praticando esportes. Então, não é a corpolatria, né? Assim, as pessoas ainda respeitam, né, esse lado do idoso. Ajuda a atravessar a rua, né? Ajuda com uma coisa pesada. Isso não é assim todo mundo. Mas ainda tem quem respeite o idoso. Então, no nesse caso, essa aspecto. desvalorização não tem muito a ver com a aparência. Não. É mais com a cabecinha dura mais mesmo. com a cabeça, com o que ele pensa, né? Tem muito idoso que dá um show de modernidade pra gente, né? Eles estão sempre se atualizando, vendo TV, lendo. Eles também vão para a internet, É tem verdade. até escola, né? Tem turma de idosos para aprender tudo sobre computação. E é por quê? Porque eles estão procurando se atualizar. Hoje o idoso tem uma visão linda, né? Neuma, é comprovado cientificamente que 75% das doenças são psicossomáticas, ou seja, causadas pela mente. Né? Então você vê que o adolescente, a criança está amadurecendo precocemente, porque está recebendo muitas informações, e isso, né, o seu metabolismo vai fazendo com que ela amadureça precocemente. Verdade. Com relação ao idoso, era passado uma mensagem, uma informação de que 60, 65, você já está no fim da vida. No entanto, os idosos reagiram com relação a isso, e hoje há uma vida mais ativa. Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa, né, a vida sexual do idoso hoje é mais ativa do que era antes. Então, você acha que o problema realmente pode ser um problema de mentalidade, que os idosos estão vencendo isso, né, com a sua evolução atual? Com certeza. Eles estão vendo saídas, né, que antes eles não viam. Essa questão da sexualidade, por exemplo, né, a gente sabe que a pessoa idosa já tem certas dificuldades, né, certas limitações, mas hoje é muito abordado na mídia sobre o sexo na terceira idade ou na melhor idade, como muitos gostam que chamem. Afinal né? de contas, vai ser com mais experiência. Mais né? experiência e que o estar junto, deitar junto, conversar, trocar carinhos, isso é considerado sexualidade Ok. na terceira idade. Muito bem. A gente vê
alguns netos, alguns filhos que tratam mal, às vezes, seus parentes da terceira idade, né? Tratam mal os pais, tratam mal os avós, por acharem eles velhos, né? Que conselhos práticos você daria, não só à família brasileira, à família de Mossoró, né? Mas também aos políticos para valorizar ainda mais a terceira idade? Aos políticos, a gente tem que pedir para eles, orientar, né, que o povo é quem orienta os políticos, né, Aham. que é quem sugere, é quem pede, para que eles façam mais, que eles se voltem para a melhor idade, para a terceira idade, fazendo o quê? Melhorando Projetos. as praças, né, fazendo projeto de praças, para que eles tenham conforto ao praticar seus esportes, né, aulas de dança, debate com idosos, nesse sentido. Já a família, as famílias precisam se voltar mais para os seus idosos, né? Respeitar mais. Por exemplo, tem o vovô ou tem a vovó, estão lá na casinha dele, os filhos já foram embora, né? Já construíram suas famílias. Lembrem de um dia na semana levar o vovô, a vovó para passear, Aham. né? Vá lá tomar um café, passar um momento com eles, conversar, lembrar das coisas da infância deles. Eles adoram contar essas coisas. Aham. E tudo isso é bagagem e vai nos ajudar a viver melhor. Os orientais são povos que valorizam demais a terceira idade, né? Os idosos. Eles dizem assim, que a idade não é apenas a fuga dos anos, mas é o amanhecer da sabedoria, né? E a gente sabe que nos tempos bíblicos, quando se queria orientação, iam os idosos, aos anciãos. É verdade. Por quê? Porque eles tinham toda aquela bagagem, toda aquela sabedoria. Certas tribos indígenas, né? Tribos de várias castas, hoje em dia ainda é assim. Quando se quer uma orientação sobre determinado assunto, se recorre ao ancião, né? Daquela tribo. Ok, falando de políticos, né, da família, né? Neuma, eu sou pastor da Igreja Batista Memorial, né? Temos cada dia da semana uma igreja aqui trazendo seu programa, sua proposta, né, de como abençoar a família. E eu lhe pergunto, Neuma, você também como evangélica, né, e socióloga, eu aprendi no seminário o seguinte, que o médico estudou para dar as informações naquela área, né, o Exato. psicólogo, o sociólogo, e o pastor tem que ter a hombridade de aprender também com os sociólogos. E eu pergunto a você, Neuma, de que forma a igreja poderia também atuar, né, para valorizar melhor a terceira idade? Que dica você daria aos pastores, às igrejas, de como valorizar melhor a terceira idade? Muito bom, isso é muito bom. Eu creio que sim. A gente lá nas igrejas, a gente poderia fazer uma programação voltada para eles. Por exemplo, tal dia quem vai dirigir o culto? Os idosos, né? Irmão Legal. fulano, irmã fulano e a equipe. E aí eles cantam, Eles pregam. cantam, eles conduzem, né, o culto. Outra, vamos visitar hoje os idosos da nossa igreja. E sempre tem aquele que não tem uma boa locomoção. Vamos buscar para levar para a nossa igreja, ou para a igreja tal, ou para evento tal. Né? Vamos promover um chá, um café. Vamos debater temas que hoje estão tão atuais. Vamos ver o que eles sabem, o que eles conversam. É dessa forma que a gente tem que promover os idosos na nossa igreja, né? Dar mais oportunidade a eles, porque realmente eles vão ficando mais de lado, Aham. né? A gente não pode deixar isso acontecer. Eles sentem, eles precisam de carinho, eles precisam se sentir que ainda estão vivos, que ainda estão ali para ajudar. Muitos até querem ajudar, mas às vezes a gente diz assim, não, vamos chamar os jovens para resolver isso, Aham. né? Mas os idosos às vezes até fazem melhor. Aham. Eu acredito até mesmo você falando isso, né, que uma diferença entre os idosos e a classe mais jovem é que eles conseguem sofrer calados. Né? O jovem logo reclama, logo exige o seu direito.
mas o idoso também sofre, né? Ele é um ser humano, ele sofre, a diferença é que ele sofre calado, né? Mas eu vou aprender muito com essas dicas que você está nos trazendo, vamos procurar aprimorar isso também na nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, para que a gente possa atender melhor os idosos. Estou crescendo e aprendendo aqui com a nossa socióloga. Eles até às vezes ficam calados, isso é a sabedoria. Aham. Né? Eles têm também, porque se eles sabem a hora de falar, de reclamar, né? Muitas vezes isso é um ato de sabedoria, ficar caladinhos ali, esperar a oportunidade certa para reclamar, para reivindicar o seu direito. Ok. É verdade. Nós agradecemos, né, a Neuma Batista. Seja realmente bem-vinda. Você foi uma bênção, né, através desse debate, dessa entrevista, falando dessa valorização, né, dos idosos, de aprender com a terceira idade. E às vezes eu entendo que a nossa igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja de Cristo em geral, peca muito nesse sentido, né? Assim, de deixar eles um pouquinho mais de lado. E aí eu me lembro da irmã Herodias, né? Quem conhece a Igreja Batista Memorial, todas as pessoas que conhecem a Igreja Batista Memorial conhecem a irmã Herodias. Né? Ela que é uma senhora de mais de 82 anos, eu ia dizer mais de 80 anos, e é uma mulher completamente ativa, é impressionante como ela é ativa, ela é líder do Departamento de Ação Social. Eu a chamo né? de soldado do Senhor. Ela está sempre pronta para tudo. Verdade. E eu digo, verdade. Senhor, me ajude a envelhecer e ter a mesma disposição que a irmã Herodias, né? Um beijo, irmã Herodias, nós amamos você. Viu? Assim, amamos a senhora é um presente de Deus ali na nossa igreja. Deus te abençoe mesmo, né? Está passeando, né, na Bahia. Mas, irmã Herodias, estamos com saudade da senhora, hein? Um beijo para a senhora e para a sua família, né? E nós vemos o reflexo na família dela, que toda a família dela, é como se ela fosse a base, né, da família dela, e toda a família dela tem uma estrutura espiritual equilibrada, né? Todos são crentes, os netos são crentes, os bisnetos são crentes, as filhas e os filhos são crentes, né? É o Pastores, verdadeiro exemplo. Pastores saíram da família dela, né? E nós louvamos a Deus realmente pela sua vida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Neuma, Deus te abençoe. Nós vamos convidar você para outros temas. Neuma também canta, viu, gente? Em outro programa nós vamos trazer ela especialmente para cantar. Mas muito obrigada mesmo, né, por essa entrevista maravilhosa. Eu gostaria de concluir esse bloco deixando a dica da semana. Antes eu gostaria de ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que coisa linda, né? O próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu no mundo, né? Ele deixando aqui essas palavras na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo que nós precisamos atender aos conselhos dos pais, né? E guardar no coração, porque isso nos acrescentarão, né, os nossos dias e dias de paz, porque quando a gente ouve os conselhos dos pais, ouve os conselhos dos avós, isso trará com certeza em nossas vidas um maior equilíbrio, uma maior responsabilidade na vida. Eu queria deixar uma dica bem especial. Você que está sentado agora, aí onde você está, que está sentado ao lado de alguém que é da terceira idade, dá um abraço nele agora. Se é sua mãe ou sua avó, seu avô, diga assim: mamãe, eu te amo. Dá um abraço agora mesmo, dá aquele abraço, dá um abraço na avó. Diga o quanto eles são importantes, especiais. Zele por seus pais, né? Hoje a gente vê tantas dificuldades. Hoje, quando um idoso morre, um parente idoso morre, nós vemos filhos e netos chorando ao lado do caixão de seus parentes, né? Talvez, às vezes, o choro não é nem de tristeza, mas de arrependimento, de remorso por não ter feito aquilo que deveriam fazer. Filhos hoje jogam seus pais nos asilos, esquecem os seus pais nos asilos, os netos mal têm contato com seus avós, e a dica é: valorize os parentes da terceira idade, valorize seus pais, junte todos os seus irmãos, junte todos os filhos da família, faça um plano de saúde.
para ele. Essa idade é a idade que eles mais precisam de saúde. Então, junta todo mundo, faz aquela cotinha e pague um plano de saúde para seu parente idoso, para sua mãe, para seu avô, para sua avó. Dê o melhor conforto possível a eles. Às vezes nós moramos nas melhores casas e os nossos pais sem conforto nenhum. Então, essa é a dica da semana para você, essa é a dica da semana para a sua família. Valorize os parentes da terceira idade, porque eles são bênção nas nossas vidas. E detalhe, se não fosse por eles, você hoje não estaria aí. Você hoje não seria filho, você hoje não seria neto. Então, cuide deles como você gostaria de ser cuidado amanhã. Que Deus abençoe você, nós louvamos a Deus pela sua vida. No próximo bloco, nós ainda teremos a mensagem do Senhor, né, pastor? Estará trazendo uma mensagem da palavra de Deus, falando ao seu coração. Fique conosco, em nome de Jesus. Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. Será bendita, creia no Deus da família. Este mês de março, o programa Família Restaurada está cheio de novidades. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Será bendita, creia no Deus da família. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa continuar sendo derramada no seu coração. Estamos de volta com o programa Família Restaurada e hoje estamos abordando o tema Aprendendo com a Terceira Idade. Que lições maravilhosas, que exemplos, que informações nós recebemos através da socióloga Neuma Batista. E agora nós queremos trazer algumas dicas para você à luz da Bíblia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aprendendo com a terceira idade. Olha o que nos diz esse texto. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Que coisa maravilhosa. Vossos velhos, aqueles que são da terceira idade, sonharão. Você que pensa que a terceira idade é o fim da vida, a Bíblia diz que eles estarão sonhando. Eles estarão sonhando, talvez, com dias melhores para você. Ah, se meus filhos, se os meus netos aprendessem comigo, se eles ouvissem as minhas instruções. Eles sonham com que você tenha uma vida melhor do que a que ele teve. Queridos, a Bíblia é repleta de exemplo de pessoas que aprenderam com a terceira idade, com pessoas mais velhas do que elas.
Podemos falar de Moisés. Moisés, quando estava levando o povo do Egito para a terra prometida, estava ali milhares de pessoas, né? Todos os dias vinham contar os seus pecados, porque era a função de Moisés levar seu intermediário entre Deus e o povo. E o povo ficava cansado. Quando você vai para a fila de um banco que tem 30 pessoas, você já fica desesperado. Imagina, cerca de 600 mil pessoas iam todos os dias ali ao encontro de Moisés e contavam seus pecados, o que tinha feito, e Moisés dizia: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, para que Deus esteja perdoando, para que Deus esteja te abençoando. E Jetro, que era mais experiente, o seu sogro, disse: Moisés, o que é que você está fazendo, Moisés? Você está acabando com você e com todo esse povo. Não tem necessidade desse povo estar aí todos os dias, para que você possa orientar com coisas pequenas. Moisés, faz o seguinte, divide essa carga. Coloca pessoas para liderarem 1000, outras para liderarem 100, outras para liderarem 50 e outros para liderarem 10. Os problemas mais fáceis, eles vão solucionando. Quando tiver o problema mais difícil, eles trazem para você. E eu digo a você, querido, que até hoje eu tenho aprendido essa lição. Na igreja hoje também funciona assim, tem os líderes das organizações e eles resolvem seus problemas internos, mas quando o problema é mais agravante, aí eles nos procuram: pastor, olha, está acontecendo assim, eu não consegui resolver. E aquele ensinamento de Jetro para Moisés serve até hoje para os nossos dias como líderes. Então, queridos, precisamos aprender com a terceira idade. Eles já viveram essa experiência, eles já têm muito a nos ensinar, principalmente quando essa terceira idade é na presença de Deus. Aí é que eles têm mais a nos ensinar. Billy Graham, escrevendo um livro, De Volta para Casa, ou A Caminho de Casa, ele diz o seguinte: a velhice não é para os fracos. A velhice, pelo contrário, você que acha que a terceira idade ou a melhor idade as pessoas já estão fracas, a velhice não é para os fracos. E eu gostaria de abordar 3 pontos interessantíssimos sobre isso. Primeiro, na velhice não podemos nos aposentar. Na velhice, queridos, você não pode se aposentar. Que bom que você já percebeu isso, como Neuma mesmo trouxe para a gente aqui. Que bom que você já se despertou para isso. Alguém queria que você morresse logo, alguém queria que você, não dá mais, ele não produz. E você lutou contra isso. E você disse: não, nós temos muito para dar ainda. E hoje os idosos, a terceira idade, está vencendo essa barreira. Queridos, a aposentadoria não é para idoso. Às vezes as pessoas pensam que a aposentadoria, vão ser os anos dourados da minha vida. E às vezes até esquecem de viver pensando na aposentadoria. Olha, quem se aposenta da vida, desistem dos sonhos. Quem se aposenta da vida, desiste do sonho. Você lembra que o texto dizia que os velhos sonharão. Então você não pode se aposentar. Você precisa sonhar. Você precisa sonhar com um Brasil melhor, com um Mossoró melhor, com uma família melhor. Você precisa continuar sonhando. Assim como não existe aposentadoria no reino de Deus, não existe aposentadoria na velhice. Devemos viver a semelhança de uma vela, brilhar com a mesma intensidade até o fim. Então, continue brilhando, você que é idoso, continue passando as suas experiências para aqueles que precisam. Em segundo lugar, na velhice é tempo de testemunho. Velhice não é tempo de morrer. Velhice é tempo de testemunho. É tempo de você passar as experiências que você obteve no trajeto da sua vida. As forças vão se esvaindo, mas a maturidade vai sendo robustecida. Então as forças vão diminuindo. Mas você percebe que na juventude você lutava, você fazia porque você tinha força. Na terceira idade, na melhor idade, você percebe que não precisa força. A palavra. Só com a palavra você resolve. A experiência. Deus mesmo criou tudo com a palavra.
Ele disse, haja luz e houve luz, hajam peixes e houveram peixes. Querido, a palavra pode resolver problemas sem precisar de força. Então, o idoso, ele usa o testemunho, não precisa usar força. Precisamos transmitir para as pessoas quão grande é o nosso Deus e quão magnífico é o seu poder. O maior legado que você pode deixar para a sua família não são pratas, nem ouro, nem um apartamento, nem tampouco um carro, mas deixar um exemplo de fidelidade ao Senhor, porque os seus parentes, a sua família vai ter uma vida diferenciada, não vão passar pelos mesmos problemas que você passou. E em terceiro e último lugar, na velhice, o Deus, o nosso Deus, nos farta de bens e nos dá forças. O salmista mesmo diz isso. Nos farta de bem e nos dá força. Tem um dado aqui interessante, gostaria de dizer o seguinte. Abraão, aos 75 anos, inicia a maior e emocionante viagem da sua vida. Deus diz, Abraão, deixa a tua parentela. 75 anos. Caleb, aos 85, tinha projetos ousados para realizar. Moisés, aos 85 anos, liderou seu povo rumo à terra prometida. E Joel, capítulo 2, versículo 28, diz que os velhos terão visões. Eles olharão para a vida com visão de farol alto e subirão nos ombros de gigantes. A velhice não deve ser vista como um fardo, e sim como um sublime privilégio. Então vamos aprender com a terceira idade. Eles têm muito para nos ensinar. E você que já está chegando à terceira idade, procure cada dia aprender com o Senhor, que tem uma idade infinita. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Com quem mais nós podemos aprender? Senão com aquele que tem a melhor idade, que é o nosso Deus. Conhece tudo. Se um idoso conhece alguma coisa que viveu, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Aprenda com o Pai dos Pais, o nosso Deus, e vamos aprender também com a terceira idade. Deus te abençoe, estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós vamos orar pela sua família, vamos então colocar a sua família no altar do Senhor. Quero convidar aqui minha esposa, Kaline. Eu costumo dizer que sem ela, ela é como um espelho. Quando eu olho para ela, quando eu estou na frente dela, eu fico mais bonito. A beleza dela se reflete em mim, né? E aí eu não consigo ficar longe de Kaline. Vamos orar, abençoando assim as famílias. Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, ó Deus, pela união que há na família, Pai. Que possamos aprender com a terceira idade. E que a terceira idade possa aprender também com o Senhor, para que possa estar transmitindo valores, Pai. Amém, valores, ó Senhor. Pai, que traz transformação para as famílias. Nos abençoa, filhos, Pai. Pai. Nos orienta, Senhor. Abençoa os filhos, ó Pai. Os netos, Senhor. Que haja uma transformação na vida de todas as famílias, Pai. Principalmente aqui de Mossoró. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Que mensagem linda, né? Nós ouvimos agora falando de Jetro, né? Jetro que era sogro, né? Eu acho interessante que hoje nós temos uma dificuldade tão grande, né? Assim, de relacionamento entre noras e sogras, né? Entre genros, né? E sogras, aquela coisa toda. E Moisés ouviu o conselho de Jetro, que era o sogro, não era nem o pai, era o sogro. Né? E Deus abençoa a vida dele. Eu não poderia deixar de agradecer, né, a Nonô Biju, que hoje me produziu com essa peça maravilhosa, esse brinco lindo, né? Nonô Biju, que olha, qualidade, bom gosto, Nonô Biju, né? Então você pode ver tudo sobre Nonô Biju lá na nossa fanpage. Siga-nos com relação na fanpage quanto no Instagram, é Memorial Oficial. Lá você vai ver as programações da Igreja Batista Memorial. Lá você vai ver
tudo relacionado, né, ao programa Família Restaurada. Se você perdeu os programas anteriores, lá tem um link lá no YouTube que você pode assistir pelo YouTube o programa Família Restaurada, né, pastor? E convidar o pessoal para ir lá na Memorial, né? Convida aí, pastor, o pessoal para ir lá na Memorial. A Igreja Batista Memorial, como falamos, é uma igreja para a família. Daí Deus colocar esse tema em nossos corações, família restaurada. Então, se você quer ver sua família restaurada, visite a nossa igreja ali no bairro Santa Delmira, Avenida Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Em frente à quadra de basquete. É um local assim, todos conhecem ali, tá bom? E Kalina, você falando de nora, de sogro, de genro, isso tá me trazendo alguma coisa interessante. Primeiro que sua mãe tá lá em casa, É né? verdade. E a mãe de Kalina é uma mãe para mim. Kalina vai se submeter, né, à cirurgia. A mãe de Kalina está lá, né, ajudando ali, sempre conosco, sempre que pode, tá bom? E nós podemos, então, no próximo tema, no próximo programa, estar trabalhando, abordando esse tema, né? Como lidar Com doenças na família. na família. Como tá bom? lidar com doenças na família, né? Doenças graves. Nós vamos trazer testemunhos aqui de pessoas que sofreram doenças graves, como o câncer, por exemplo, e como a família deu esse apoio, como a família ajudou nesse sentido. Você não pode perder. Nós sabemos que hoje a saúde, ela é atingida em todas as áreas. Criança, idoso, não escolhe idade, né? Verdade. Então, é um tema muito interessante e você precisa convidar a sua família para estar no próximo programa assistindo como lidar com doenças graves na família. Você é nosso convidado especial. Chame a família. Olha, você já tem um encontro conosco todas as terças-feiras, nesse mesmo horário. Programa Família Restaurada, cheio de novidades, cheio de dicas. Não deixe de ficar bem informado lá na nossa fanpage. Lá tem tudo organizado. É muito legal. Vai lá, visita lá a nossa página e Deus vai com certeza abençoar a sua vida. Estamos esperando a sua visita lá na Igreja Batista Memorial. Teremos o maior prazer de abraçar você, de abraçar a sua família. Deus te abençoe. Que pena, está chegando o final do nosso programa. Família Restaurada. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém. Querido Jesus, abençoe todas as vovós do mundo. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver, é impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu